Bom dia, gente querida. Lindo, lindo, lindo dia. São 4 horas da manhã, ou nem isso. E hoje eu acordei assim, com uma alegria no coração, com uma inspiração e com uma certeza mesmo, né? Como algo se iluminou dentro de mim. Ontem, a gente tá com alguns dias de chuva, né? Aqui em Paraty chove bastante. Tem, tipo assim, pelo menos uma semana de chuva no mês. É bom pra quem vier pra cá já saiba. Precisa se organizar com a chuva. Enfim. E esses dias de chuva aqui são maravilhosos porque eles nos levam pra dentro, né? E a gente pode parar, fazer reflexões, enfim. Esse ir para dentro, ele cura muito. E aí, ontem, eu tive uma conversa com uma moça e essa conversa me inspirou de tal forma que eu falei, gente, como que eu não tinha me tocado disso ainda, né? Existem terapeutas e terapeutas. Tem gente que fala assim, constelação não é para todo mundo, constelação não é para mim, eu não gosto de constelação. O que mais tem é isso. Eu já vi gente, quando viu eu falando que eu faço constelação, fechar a cara para mim e, tipo, não chegar perto de mim de jeito nenhum. O que acontece? As pessoas acham que quem trabalha com constelação tem uma família perfeita. E sim, eu tenho uma família perfeita, perfeita para mim. Geralmente uma família de um constelador é a mais problemática de todas, né? Digamos, tem um sistema mais precisando de ordem, né? Tem mais, entre aspas, problemas na família. A minha família não é uma família nada fácil. A minha relação com a minha mãe não foi uma relação nada fácil. Quando eu comecei a estudar constelação, nem foi a estudar, né? Eu comecei a seguir uma pessoa, uma terapeuta, que ela é consteladora, maravilhosa, perfeita, minha mestra, e ela falava de constelação, mas eu não estava atrás dela por constelação. Eu queria escutar ela para falar de xamanismo. Mas ela fala de constelação o tempo todo porque ela é consteladora. E agora eu entendo que a vida é uma constelação, né? Bem, ela falava de mãe o tempo todo e tudo isso, quando eu escutava ela falando, eu ficava assim, meu Deus, todos esses problemas que eu tenho, né? Porque o que acontece? Quando a gente tem problema com a nossa mãe, a gente vai ter problema com a nossa alimentação, problema de peso, problema de saúde, né? A gente pode ter, não é assim, a gente vai ter algo desse tipo, problema com dinheiro, problema com as relações, problemas com a nossa nutrição, né? Eu tinha quase 100 quilos. A vida inteira eu tive esse problema de emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Com relação com a nossa profissão, né? As nossas relações no trabalho. Quem tem problema com hierarquia tem sempre um problema com o chefe. Enfim, várias coisas. E quem tem geralmente problema com o paterno, gente, quando eu falo problema com a mãe, problema com o pai, não necessariamente precisa ser sua mãe ou seu pai, é algum feminino da família ou algum masculino da família que tem alguma distorção, algo que não foi visto, alguma dor que não foi olhada,
Ou mesmo seu pai e sua mãe, que você exclui do seu coração, você não aceita eles como eles foram. E geralmente quando o paterno da família tem alguma situação, vão haver problemas com vícios, vícios de jogos, vícios de drogas, vícios de bebida. O vício da comida está mais no feminino, né? E tudo isso eu tinha, né? Não tinha vício de jogo, mas tinha vício de todos os tipos, de vários tipos. E enfim, a gente que fica rodando, não encontra o caminho de vida, né? Que a gente fica em busca e eu quero achar o meu propósito, eu quero achar o meu caminho, eu quero ter um norte, eu preciso ter foco, eu preciso ter força para fazer as coisas que eu preciso fazer. Enfim, o pai é o caminho, né? A mãe, ela é a vida, o pai é o mundo. A mãe nutre, o pai dá caminho. Então a mãe cuida, a mãe prepara o filho, né, para a vida, da saúde, da nutrição, da relação. São as nossas relações, dá o nosso amor, aquela relação, né? E o pai, ele dá caminho, ele dá ordem, né? Então, ele bota para ir para o mundo. O filho que não tem pai, a pessoa que não tem o pai no coração, ela não sai da casa da mãe. Já viu mãe solteira, o filho fica ali pro resto da vida, casado com a mãe. Enfim, são infinitas coisas. Então, para a pessoa entender constelação familiar, eu não preciso ter uma família problemática, eu não preciso ter uma família perfeita, até porque essa família perfeita de comercial de margarina, de que é todo mundo muito bem, muito feliz, isso ainda não vi. Ainda não vi, né? Uma família em harmonia, em ordem, né? Com todas as leis aí do amor em dia sendo cumpridas, eu ainda não vi. E eu espero ver muitas. E é por isso que eu gosto do meu trabalho. Porque se a gente soubesse o quanto a gente pode se curar, a gente não tá preso no sofrimento. Peraí. Bom, e então a gente estava falando esse negócio de constelação e ela falou assim: constelação não é para mim. Eu fiz uma constelação e a mulher, enfim, ou ela não conseguiu, ali foi gerado um gatilho nela que ela não conseguiu entender o que a terapeuta disse. Ou a terapeuta também não tinha a sensibilidade de lidar com aquela alma, com aquela pessoa. E foi aí que eu falei com ela o seguinte: existem terapeutas e terapeutas, né? A constelação, assim como os nossos pais, a gente vai conseguir um constelador perfeito pra gente também. Então, a vida vai me dar aquilo que eu preciso para evoluir. Digamos que a gente está aqui na Terra para evoluir, o caminho de evolução do nosso espírito, do nosso ser, como ser humano, como pessoa. E a vida vai me dar tudo que eu necessito para evoluir. Ela vai colocar ao meu redor as pessoas corretas que vão me fazer evoluir. Necessariamente, quase, elas vão me incomodar. Acho que eu estava escutando um gatinho miando. Porque é a partir do incômodo que o ser humano se movimenta, né? Quando o ser humano aprender a não precisar se incomodar para se movimentar, para mudar, para se transformar, fica tudo mais fácil. Mas a gente é muito teimoso. A gente só sai de um lugar quando ele está insuportável, né? Bem, e aí eu falando com ela, existem terapeutas e terapeutas. Você vai ter o terapeuta que é perfeito para você. A pessoa que não consegue digerir os próprios pais, ela não vai digerir o terapeuta também. E à medida que a gente vai se transformando, a gente consegue atrair um outro terapeuta,
né? Alguém diferente. Por quê? Porque existe muito terapeuta aí, vocês vão me perdoar, gente, mas eu fico olhando no Instagram, eu fico vendo as coisas e eu fico assim, porque eu tenho uma sensibilidade enorme. Eu olho para a cara da pessoa, eu já sinto toda a vibração, tudo ali que se passa naquela pessoa. Eu sempre tive esse dom e esse dom ele é muito forte em mim. E eu passei a vida inteira literalmente achando que eu era louca, porque eu percebia coisas que ninguém percebia. Eu via coisas que ninguém via. E aí eu ia comentar com as pessoas, mas você não viu isso? É loucura de sua cabeça. Então eu cresci e vivi escutando que as coisas eram loucuras da minha cabeça. Engraçado, porque a minha mãe também tem esse dom. E ela também é chamada de louca, né? A povo da minha família, quase todos têm esse dom. E alguns fingem que não tem para não ser chamado de louco. A gente é meio que autista, assim, para falar a real mesmo, a super sensibilidade, ela é do autismo, né? Mas, enfim, isso para vocês verem que eu não venho de uma família fácil, né? Porque a gente acaba ficando louco mesmo com esse tanto de informação que a gente recebe. Você olhar para as pessoas e ver a verdade delas não é fácil enquanto está todo mundo tentando esconder atrás de suas máscaras, atrás de suas maquiagens, atrás de suas mentiras, né? Porque o ser humano criou essa necessidade de mentir, de fingir que tá bem, de que não pode se emocionar, que não pode se apaixonar, que não pode amar, que não pode sofrer, porque você tem que estar lá assim. E as pessoas aceitaram isso, né? Ah, você não nasceu para ser feliz e as pessoas aceitaram isso, como se a gente tivesse nascido para pagar boleto e obedecer o chefe e não sei o que, gente, pelo amor de Deus, assim. Isso me levou à tentativa de suicídio, né? Porque eu já não aceitava mais viver no mundo dessa forma, eu não vim na Terra para viver dessa forma e muito menos aceito viver assim. Falei, se é para viver assim, então não existe Deus, não existe porcaria nenhuma, eu vou morrer. E morri, mas não morri. Ressuscitei. E aí depois que eu acordei para a vida, eu falei assim, Deus, já que eu não posso nem morrer, eu vou viver do meu jeito. Ninguém vai mais determinar o que eu faço, não. E comecei a viver do meu jeito, troquei minhas crenças, troquei meus padrões. E foi claro que esses padrões, eles foram mudando aos poucos, à medida que eu fui criando sabedoria, né? Demorou bastante tempo, mas eu me determinei a isso. Então eu consegui transformar minha vida. Hoje eu vivo aí uma vida boa, né? Agora só falta alguns pequenos ajustes aí para eu falar que tá tudo perfeito, mas já tá tudo perfeito, porque o pessoal que trabalhava comigo antigamente eu falava que eu ia morar no meio da mata, longe de todo mundo. Eu fui. Só que agora eu já tô de volta assim perto das pessoas, né? Porque não era para eu ficar escondidinha lá na mata, enfim, eu preciso lidar com as pessoas. Mas então, eu já passei por muitas dores. Eu já passei por muitas coisas na minha vida. Eu fui no fundo de mim, né? Eu senti todas as minhas vísceras tremerem. Eu senti o ódio no meu coração. Eu tinha ódio da minha mãe. Eu nem conhecia meu pai, eu tinha ódio do meu pai. Enfim, eu tinha ódio da minha família inteira, né? Eu vivia como se eu não pertencesse a família nenhuma. A uma época, quando eu tentei esse suicídio aí, eu vivia como se eu não tivesse nenhuma família. E foi justamente por isso, né? O suicídio, ele muitas vezes ele tá ligado à vingança dos pais. A gente quer destruir aquilo que os nossos pais têm, né? Enfim, e aí... Então eu tava falando com essa moça sobre o terapeuta e sobre essa questão, aí volta a dizer. Eu vejo muita gente hoje em dia que nunca resolveu nenhum problema em si,
que nunca olhou para si, aí vai fazer um curso, uma faculdade, alguma coisa, vai lá, pega um monte de livro, lê e digamos que tem uma constelação de uma pessoa que nunca olhou para si e ela começou a estudar a constelação. Começou a estudar a constelação, apesar de que é muito raro isso acontecer, porque a constelação ela mexe no nosso profundo, né? Só da pessoa ler um livro, se ela tiver de coração aberto, ela já aprende. Mas existem ainda pessoas que querem só ali no nível mental. Porque a constelação ela fala do nível da alma, né? Não no nível da mente. Então, digamos que uma pessoa pega um livro ali e fica só no nível mental lendo as leis. Que eu não duvido que exista também, não. Mas já peço a Deus que isso não exista. Mas a pessoa pega um livro ali e começa a ler as leis do amor, as ordens do amor. Começa a ler os livros do Bert Hellinger. Começa a estudar constelação familiar, aprende a fazer constelação e vai fazer constelação. E aí ela fica num nível superficial da constelação. O que também é muito difícil, mas existe gente assim, né? E aí essa pessoa, ela não vai olhar para a alma da pessoa. Eu estou dando o exemplo da constelação, tá, gente? Mas isso serve para tudo. Isso serve para psicologia, isso serve para qualquer tipo de terapia, para qualquer tipo de trabalho, né? Porque você é onde você vive ali só no que está no papel, só no que está ali no mental. E a terapia, ela não funciona assim. Para você olhar para a dor de uma pessoa, você tem que ver a dor daquela pessoa, né? O bom terapeuta é aquele que já viveu muitas dores e lidou com elas, né? Tratou essas dores dentro de si. Foi em busca da sua cura, sabe o caminho dessa cura, né? A gente consegue ter empatia com as pessoas. Se você está falando com uma pessoa que nunca teve problema nenhum, que nunca teve dor nenhuma, como que ela vai poder ter empatia por você e te ajudar a sair do buraco que você está se ela nunca foi no buraco? Ela não sabe se lá tem uma escada, ela não sabe se lá tem uma saída, ela não sabe a altura desse buraco, né? Então fica complicado. Então, a gente vai acabar atraindo pessoas que a gente necessita, né? E, enfim. É isso, né? Então, eu trouxe esse vídeo mais para falar, assim, que existe muito preconceito ainda sobre a constelação. Existe muito preconceito ainda com as terapias, porque as pessoas que têm preconceito geralmente vão encontrar pessoas para afirmar aquilo que elas acreditam. Então, se a pessoa acredita que aquilo não vai fazer efeito, não vai prestar, ela vai atrair alguém que vai confirmar aquela crença dela. E a partir do momento que essa pessoa começar a mudar suas crenças, ela vai começar a atrair outros tipos de pessoas, porque é isso que nós fazemos, nós atraímos aquilo que nós acreditamos. Então, é uma reflexão, é um aviso, né? Porque eu vejo muitas imagenzinhas no Instagram de gente tirando foto, fazendo postagem maravilhosa, aí com milhares de seguidores, mas a única coisa que aquela pessoa tem é um bom estúdio de foto, são boas roupas, são bons produtores. A pessoa seria uma ótima, sei lá, né, modelo, fotógrafo, não sei, porque a gente está vivendo numa era onde existe muita mentira
Eu vejo muita gente rindo quando você vai ver a vida por trás da pessoa tá uma merda. Um lixo. A pessoa tá toda acabada, pensando em suicidar. E é muito triste isso, né? Porque a gente merece viver no mundo de verdade. A gente necessita viver no mundo de verdade. E porque chega de tanta mentira. Chega de mentir para nós mesmos. Chega de fingir, né? E bem, é isso, né? Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu não tenho a intenção de falar de ninguém, de nenhuma pessoa específica, até mesmo porque não é isso, né? Eu falo aí de muitas pessoas que eu já vi por aí na internet, né? Pessoas que eu nem sigo, né? Mas passa, né? Porque dá patrocínio, ou às vezes o Instagram, tipo, bota a gente como seguidor da pessoa, a gente nem nunca pediu pra seguir. E aí essas pessoas acabam fazendo sucesso, porque o pessoal vê assim e fala, nossa, tem muitos seguidores, tem muitos não sei o que, esse fulano deve ser bom mesmo. Aí vai fazer terapia com os fulanos. Fulanas, tanto faz. E aí chega lá, vê que só tem fotos no Instagram. Só tem seguidores mesmo. Não tem um pingo de empatia, não tem conhecimento, nunca foi no fundo do buraco, né? Tem ali muito dinheiro para investir em fazer um Instagram bonito. Nem precisa, mas... e é isso, né? Eu fico morrendo de rir porque eu fico imaginando assim, as pessoas que olham o meu perfil devem falar assim, essa menina... Porque você vai lá, tem pouquinho seguidor, eu não posto quase nada. Mas é porque justamente esse é o meu objetivo, né? O Instagram, ele não gosta muito de mim, não. Mas eu posso utilizar isso como uma forma de me ajudar. Bem, por quê? Porque o ser humano precisa sair da rede social um pouco, né, gente? A gente precisa voltar a viver na natureza. A gente precisa voltar a ser real. Olhar as pessoas nos olhos, abraçar, pular na árvore, entrar no rio, sentir aí a terra, voltar a amar a terra, parar de gerar lixo, parar de consumir. A humanidade precisa se transformar. E é por isso que eu escolhi esse caminho da consciência, de transmitir consciência, de trabalhar como terapeuta. E agora também, assim, meu trabalho está mudando um pouco, eu vou começar a trabalhar mais para grupos, né? Então a gente vai fazer esse curso aí. E, bem, é isso, né? Que a consciência chegue para todos nós, tá? Um grande arro para vocês. Não se deixem iludir por fotinhas bonitinhas. Vá em busca da pessoa, procura saber o que essa pessoa já passou na vida dela, o que ela venceu, e aí você pode falar o que é um bom, o que não é um bom terapeuta. Digamos assim, um terapeuta experiente. Não vamos determinar como bom ou ruim, vamos determinar como experiente, né? E constelação familiar é para todos, né? Mas todos, cada um no seu momento. Cada um na hora que achar que tá na hora agora é minha hora.
né? E tem pessoas que são muito leves, que elas conseguem fazer uma constelação na vida delas com simples acontecimentos da vida dela, porque a constelação ela acontece de um jeito ou de outro. A constelação, ela vai trazer a cura ali daquela alma, ela vai incluir o excluído, ela vai voltar a pessoa para o lugar dela, né? Ela vai aí olhar as dores. E a constelação, a gente faz uma facilitação disso. Então, digamos que você tem que passar por determinadas situações da sua vida para incluir um membro excluído da sua família. Quando você faz uma constelação, você não precisa passar por aquelas situações. A gente está facilitando a consciência. Então, e aí a gente meio que se livra daquele caminho, né? E tudo isso vai depender muito do campo, vai depender muito da história da família, do acontecimento, né? É um campo muito grande, muito maravilhoso. Eu já estudei e ainda preciso estudar muito porque é enorme. É enorme. Mas o pouquinho que eu sei já dá para trazer bastante consciência para as pessoas e ajudar a gente aí a se transformar, né? Bem, é isso. Quem não está sabendo ainda do curso, nós vamos fazer aí um curso de 1 ano, trabalhando todos os aspectos da nossa vida. E sem quem quiser mais informação, me chama aí, tem outros vídeos falando. Beijinho.